Muitas pessoas me perguntaram, me questionam até hoje, por que não lancei um canal no YouTube sobre catolicismo tradicional. Tendo em vista que eu fui uma das pessoas aqui em Salvador, na Bahia, que deram início à busca pelo catolicismo tradicional e pela missa tradicional, missa tridentina. Eu acho que chegou o momento. Foram muitos anos pesquisando, lendo, correndo atrás de material e buscando uma espiritualidade que nos levasse, nos aproximasse mais daquilo que é um tesouro espiritual que nossos avós, bisavós nos legaram. Então resolvi fazer esse canal no YouTube para justamente recuperar essas maravilhas. Livros, doutrina católica, o catecismo, em especial o catecismo de São Pio X e o catecismo de Trento. Eu começo, antes de mais nada, agradecendo àqueles que me precederam e que me trouxeram ao catolicismo tradicional. Queria agradecer, antes de mais nada, a Deus pela sua misericórdia por estar aqui, vivo. Queria agradecer também a Nossa Senhora, né, que, como mãe, tem guiado meus passos até aqui. Já não tenho mais uma mãe física, mas tenho uma mãe espiritual, que é Nossa Senhora, que é mãe de todos nós católicos, né? E também até de quem não é. E que vai ter muitas surpresas quando lá, na eternidade, se deparar com ela, como nossa advogada. Bem, eu queria começar essa sequência de vídeos, primeiro, apresentando um livro de Michael Davis, da editora Permanência. Permanência é uma editora que lança muitos livros de catolicismo tradicional. Esse livro é um tesouro. Ele conta detalhes por detalhes como foi a guinada da Inglaterra. A Reforma Litúrgica de Cranmer, é o primeiro volume. Muito bom. Como é que a Inglaterra, de grande país católico, né, que adotou São Jorge como seu padroeiro, se tornou um país em que a fé católica foi praticamente abolida e se adota praticamente hoje uma fé protestante, o anglicanismo. E que isso não foi da noite para o dia, teve seus precedentes, né? A Reforma Litúrgica de Cranmer. Cranmer é esse cidadão aqui, ó, desse lado do livro, que foi arcebispo de Canterbury. Já na época de Henrique VIII foi rei da Inglaterra. Para quem não se recorda, Henrique VIII foi aquele rei da Inglaterra que provocou o cisma, né? O que fez o cisma? Fez com que o rei, né, usurpasse para si a chefia da igreja na Inglaterra. E criou-se a igreja anglicana a partir de Henrique VIII, através de um ato de supremacia, e depois nós falaremos melhor sobre isso. Bem, a Reforma Litúrgica de Cranmer fala justamente de quando Henrique VIII faleceu. Cranmer era seu arcebispo de Canterbury, Cantuária. Já tinha em seu espírito uma mentalidade protestante, que ele já tinha aurido já dos, entre aspas, reformadores ingleses e reformadores do continente também. Primeiro precedente que tivemos antes mesmo de Lutero foi Wycliffe, né? No século XIV, na Inglaterra. Ou seja, esse problema de heresia, de erro quanto à fé, já é uma coisa que na Inglaterra, infelizmente, já era bem mais antigo, né? E Cranmer depois também vai ter contato com os reformadores do continente, né? Melanchthon, vai ter contato com as ideias de Lutero, inclusive vai se casar em segredo, mas essa é uma outra história. Bem, a maldade que foi feita na mudança da missa, que começa depois da morte de Henrique VIII, lembre-se que Henrique VIII, apesar de seu espírito cismático, de se achar como legítimo chefe da Igreja Católica Inglesa, ele ainda tinha uma alma católica quanto à liturgia, né? Ele acreditava, né, que na missa
o pão e vinho se transformavam em corpo e sangue de Cristo, uma vez que o sacerdote os consagrasse. Mas bastou Henrique VIII falecer, e o seu filho Eduardo VI ascendeu ao trono, ainda era um menino, cerca de 9 anos ele ascende ao trono da Inglaterra, de Eduardo VI, que esse mocinho aqui coloca as manguinhas de fora, né, e começa a fazer, né, seu novo rito da comunhão, que não era mais a missa. O que é que vai acontecer? Em 1549, Cranmer vai fazer seu livro Book of Communion, livro da comunhão, já sem aquelas orações essenciais, ou que pelo menos que tomavam em realce a presença real de Jesus na Eucaristia, no sentido de que a missa é um sacrifício. Ele vai fazer essa alteração. O que vai acontecer? A Inglaterra, boa parte do povo ainda era católico. Muitos ingleses ainda tinham em si a fé católica, né? Guardavam como um tesouro. E o que é que vai acontecer? Esse livro, no início, ele não vai ser imposto por Cranmer, nem por Eduardo VI. Eduardo VI, né, sua mãe era protestante. E ele praticamente sofreu uma forte influência de Cranmer, Thomas Cranmer. Ele vai fazer com que esse livro seja gradativamente imposto na Inglaterra, e o livro, os antigos livros, né, com os antigos missais litúrgicos, fossem gradativamente revogados. Mas como o povo ainda era muito apegado à fé católica, o que é que vai acontecer? Muitas pessoas não aceitaram isso de bom grado, apesar dessa questão do livro estar sendo gradativamente imposto pela autoridade, gradativamente. Vai haver um segundo livro de orações, esse livro trata bem isso, de 1552. Esse ainda é mais radical, né, mais protestantizado, e vai formar o corpo da liturgia anglicana. Vai chegar no ponto em que muitos, principalmente no país de Gales, para quem não sabe, fica ali a oeste da Inglaterra, uma grande região da Inglaterra, praticamente um país, que o povo não vai, que estava sob a tutela da Inglaterra, e que o povo não vai acolher bem essas reformas de Thomas Cranmer, e vai se revoltar, vai gerar a grande rebelião ou revolta do Oeste, que no início eles não vão aceitar esses novos livros litúrgicos, né, da liturgia anglicana, e vão mover todos os seus esforços para que a liturgia antiga fosse mantida. Uma reação à protestantização da fé e da liturgia. As coisas vão chegar num ponto em que, por volta de 1553, 1552, 1553, já no final do reinado de Eduardo VI, essas rebeliões vão ser esmagadas a ferro e fogo, né, pelas autoridades do rei. E esse livro conta a forma heróica como esses católicos de Gales e da Inglaterra também resistiram à implantação desse novo livro litúrgico, imposto, né, pelas autoridades inglesas e por Thomas Cranmer. Bem, eu recomendo esse livro também, não só porque ele faz um apanhado histórico, né? A editora Permanência está de parabéns pela forma como o livro foi apresentado, uma encadernação muito boa, e a tradução também não deixa nada a desejar. Então ele faz também um apanhado de que não é só a questão histórica que vai influenciar, né, a reforma de Cranmer, mas também a questão doutrinal.
Cranmer achava um absurdo que a Eucaristia, né, fosse corpo e sangue de Nosso Senhor, né, corpo, alma, sangue e divindade de Nosso Senhor. Achava que isso era uma idolatria, influência, né, dos protestantes, né, do continente, muitas ideias de Calvino também. Engraçado, tem gente que acha que Lutero negava a transubstanciação e a Eucaristia. Ele não negava, Lutero negava no sentido de que ele não achava que mudava a substância. Ele dizia, seria como nós disséssemos que o corpo de Cristo estivesse presente no pão. Só que nós que sabemos que a Eucaristia não é mais o corpo, não é mais o pão e vinho, mas o corpo e sangue de Jesus, né? A mudança de substância, os acidentes permanecem, né? Então Lutero dizia que era uma empanação, como se fosse uma empanação. Se Cristo estivesse presente no pão, ele não é mais pão, e o vinho não é mais vinho, é corpo e sangue de Cristo. Cranmer vai levar isso para a Inglaterra, né? E ele vai explicando passo a passo como foram no início sutis as mudanças na liturgia. A remoção das orações, né, que realmente davam ênfase ao caráter sacrificial da missa. E realmente a forma heróica como o povo lutou contra isso. Muitos católicos. A Inglaterra sempre foi uma terra de católicos. Infelizmente também foi uma terra de muitos hereges. Então fica aqui minha recomendação desse livro que eu li, né? E, bem, o destino de Cranmer no reinado seguinte, que foi de Maria I, Maria Tudor, o destino de Cranmer não foi muito bom não, né? Maria I tratou Cranmer com os rigores, porque ela era muito católica, né? Depois que Eduardo VI morre, ainda bem jovem, Mary Tudor, Maria I, assume o trono e tenta trazer de volta o catolicismo à Inglaterra, né? Tenta fazer uma contraofensiva, né, aos avanços, entre aspas, da liturgia e da doutrina. Mas essa é uma outra história, né? Não vou contar tudo, porque senão não vai valer a pena tudo. Vou contar a história toda, mas essa é uma resenha interessante, tá bom? Procurem esse livro, encomendem pela editora Permanência. O segundo livro, ainda vou ler, O Concílio de João 23. Um livro que também merece ser lido. Vou ler também de Michael Davis, vocês podem pedir pela editora Permanência. O terceiro eu estou aguardando. Gente, muito obrigado a todos e boa leitura, tá bom?